tarde nós vamos abordar um tema muito importante. Também vou receber uma pessoa aqui que é a idealizadora do movimento Construindo o Novo Passado, o nome dela é Ivanilda Santos. Ela publicamente lançou um livro, também nós vamos fazer esse bate-papo com ela aqui hoje, com uma temática abordando especificamente algo muito especial e algo muito precioso. Ela já está por aí chegando, eu vou enviar aqui o convite para o pessoal e já já eu convoco ela aqui para nós trabalharmos e abordarmos essa extraordinária temática. Sejam todos bem-vindos aí, seja bem-vinda Ivanilda Santos. Hoje nós vamos aprender muitas coisas aqui, muito. Conhecer um pouco da história também da Ivanilda e a grande obra que ela tem realizado e idealizado. Só enviar aqui o convite para o pessoal. Bem-vinda, Liz. Deixa eu convidar a minha, chamar hoje nessa live. Vamos abordar uma temática muito... Boa tarde! Ai, ai, ai. Eita, nós não para. Ninguém segura nós mais. Seja bem-vindo, Ivanilda Santos. Olha, a Liz já está por aí. A Liz, quando a gente liga a live, ela... Pum. Eu até E falei aí, com como ela você hoje, está? Tudo bem? live, nem nada, não. Estava agora há pouco falando com Não a falou mãe do aluno. Oi, com a mãe da Valéria! Oi, aluna? Lívia. Oi, Valéria, seja bem-vindo. Todos que estão chegando e sejam bem-vindos. Hoje foi Nós vamos dia de... abordar uma temática, mas pode falar aí. Como é que foi teu dia? Foi corrido? Enquanto eu coloco Hoje água aqui rapidinho para... eu falei que hoje eu tinha que fazer live, gente. Não podia ficar parada hoje. Eu vou dar só o tema aqui e vou ficar só ouvindo aqui, tomando água. Aí coloquei o negócio que agora não sai daqui. Bom, gente, vamos. Bebê chorando aqui, mas tudo certo. Só vou aumentar o volume. Os bebês da lista estão chorando lá, mas não vai dar. Ontem dormi cedo, olha, o pessoal dormindo cedo aí. Nós vamos trabalhar uma temática aqui, e a partir dessa temática nós vamos ouvir grandes histórias da Ivanilda Santos, hoje aqui, que é minha convidada especial. No final eu vou abrir com um convite para todos vocês. Deixamos sintonizar aqui. Tá bom. No horário. Então vamos lá. Qual é a temática que nós vamos trabalhar hoje? Existe um homem, o nome dele era Jonas. Ele recebeu uma mensagem da parte de Deus para levar uma mensagem para um povo em Nínive. E esse povo tinha, de alguma forma, tinha se distanciado, apesar de não ser um povo que professava uma fé monoteísta, eles tinham uma prática muito delicada ali e vinha um juízo sobre aquele lugar. E Deus colocou uma mensagem no coração de Jonas. Sabe o que Jonas fez? Jonas fugiu. O Senhor disse para ele, Jonas, vai para Nínive. Ele entrou num barco e foi para Jope. Ele fugiu da mensagem que ardia no coração dele. A rota. Aí, A rota. aí o texto diz que Deus mandou uma tempestade, Deus mexeu com o barco, depois mandou um peixe, engoliu Jonas, ficou 3 dias no ventre. E aí Jonas clamou a Deus, Deus respondeu. Eu estou só fazendo um resumo, porque depois nós vamos conversar parte por parte, eu quero chegar onde eu vou falar a temática. Aí depois Jonas decidiu obedecer, levou a mensagem, ele ficou 3 dias pregando em Nínive, o povo se arrependeu e não veio juízo mais sobre aquela cidade. Nínive, a capital da Síria. E depois que Jonas compartilhou a mensagem que ele ficava fugindo para compartilhar, o povo se arrependeu. E aí o que aconteceu? Deus agiu com misericórdia. E aí Jonas estava cansado, ele foi dormir. E aí Deus fez crescer uma boboeira, uma árvore. E depois veio um inseto e ali o sol, tudinho, comeu aquela árvore. Jonas estava dormindo debaixo, aí o sol deu na cabeça dele e ele ficou brabo. E ele foi reclamar com Deus. E quando ele reclamou com Deus, Ivanildo Santos, aí nós vamos chegar no nosso tema de hoje. Certo. Quando ele reclamou com Deus, olha só o que aconteceu. Eu vou ler esse texto aqui porque eu vou chegar no tema, que é o tema que nós vamos abordar aqui, que é o momento que tu vai soltar, abrir tua boca e vai compartilhar as tuas experiências de hoje. Jonas capítulo 4, versículo 6 diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira, que subiu por cima
por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou extremamente por causa da boboeira. Mas Deus enviou um bicho, no qual, no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboeira e esta secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: acaso é razoável que assim te fades por causa da aboboeira? E ele disse: é justo que me fade a ponto de desejar a morte. E disse: Senhor, tiveste compaixão da boboeira, mas no qual não trabalhaste, não fizeste crescer, aí diz assim, e nem uma noite nasceu e uma noite pereceu. E aí vem o código, que é esse código que eu quero trabalhar contigo, que é o último versículo do livro de Jonas, Jonas 4, versículo 11. E Deus diz assim: e eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que, olha aqui, ó, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e sua mão esquerda, e também muitos animais. Aqui é o código. Quando Deus mandou Jonas levar uma mensagem de arrependimento a Nínive, especificamente é porque Deus estava querendo que o povo se arrependesse, não teoricamente só se arrependesse, mas era porque havia muitas crianças ali. O texto diz assim: Jonas, tu não teve compaixão do povo, tu não queria pregar, porque Deus diz assim, ó, eu vou lá pregar, Deus vai ter misericórdia deles, e para que eu vou lá? É mais ou menos assim que Jonas estava pensando. Eu só vou lá para quê? Eu já sei que ele vai ter misericórdia. Só que, qual é o código que eu quero pegar aqui? Por que Deus colocou a mensagem no coração de Jonas? Porque ele tinha compaixão, estava preocupado com 120 mil homens que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. E eu te pergunto, um homem, porque a palavra que está homem, mas na tradução se refere a um outro contexto. Mas tu acha que o homem não sabe discernir a sua mão direita da sua mão esquerda? Quem é que não sabe discernir a mão direita da esquerda? É uma criança. As criancinhas, quando elas estão bem pequenas, se você fala para levantar a mão direita e esquerda, ela vai falar qual é a mão direita e qual é a esquerda. Você pergunta quantos anos ela tem? Ela tem 2, ela diz assim, tenho 2. Então o que acontece? Aquelas crianças não sabiam discernir a mão direita da esquerda. E ele disse assim, por que eu não posso ter compaixão delas? Ele estava falando assim, Jonas, foi por isso que eu te enviei. Por quê? Porque eu tinha compaixão das crianças e alguém precisava comunicar uma mensagem. Por isso eu te convoquei para levar essa mensagem às crianças. Por quê? Porque eu tenho compaixão delas. E o nosso tema que nós vamos abordar hoje é esse tema. Eu não hei de ter compaixão? A compaixão nos move a se preocupar com as pessoas e a ajudar as pessoas. E essa compaixão que nós estamos trabalhando hoje, ela está sendo direcionada literalmente para as crianças, ou para aqueles que não sabem discernir a mão da direita e da esquerda. E aí nós podemos abordar vários aspectos dessa área, podemos abordar aspectos aí na área que você está, na escola, entre as crianças que precisam de um auxílio, de uma ajuda, uma mensagem que pode ser comunicada para os professores, porque os professores também cuidam das crianças, então a gente pode alcançar tanto as crianças com a mensagem de compaixão, como nós podemos alcançar os professores. E aí eu já passo para ti, passo para todos que estão conosco aqui essa pergunta. Existe um chamado no nosso coração. Existe uma mensagem. Existe um propósito. E aí eu pergunto para você, você está fugindo desse propósito? Você está fugindo desse chamado? Ou você está se permitindo viver ou experienciar esse chamado? Porque através da sua vida, pessoas serão transformadas, serão salvas, serão restauradas, serão libertas. De alguma forma serão curadas interiormente e até fisicamente, terão seus sonhos, seus projetos renovados. Então eu com a Ivanildo nós vamos compartilhar aqui a questão muito de pessoas que não fogem do chamado ou por algum bloqueio não querem fazer, mas também nós vamos compartilhar algumas experiências, o fato de estarmos vivendo o próprio propósito e como nosso coração se alegra com muitas maravilhas que têm acontecido. Então eu passo a palavra para a minha convidada e ela vai compartilhar um pouco aí nessa temática de viver o chamado, de viver o propósito, de vencer esses bloqueios e também de como é viver e ver as pessoas sendo transformadas quando a gente toma a decisão de não fugir mais.
bem isso mesmo. Gratidão por você, né, me convidar. Nós tivemos uma conexão aí, né, forte hoje. E se eu não fizer, ele faz e um chama o outro para a gente compartilhar essa mensagem, né? Essa coisa gostosa que é a gente saber que está no caminho certo, que Deus está se alegrando com a gente e a gente está muito feliz, fica muito feliz, né? Em saber que estamos atendendo ao chamado de Deus, né? E nada melhor do que a gente cuidar das crianças, né? Como a gente tem aprendido, se você conseguir sanar os problemas da criança lá na infância, das pessoas lá na infância, menos adultos problemáticos nós vamos ter, né? Até cheguei a comentar, hoje foi reunião de pais na escola onde leciono, né? Que eu dou aula, e hoje foi um dia diferente para mim. Foi uma virada de chave porque eu já tinha mentalizado que muitas pessoas se achegariam até mim, mas eu não imaginava como, né? Eu imaginava assim, longe daqui, então eu estava realmente relutante. Falei assim, não, aqui não vai ser, aqui as pessoas me conhecem, não vão dar crédito, aqui as coisas não vão acontecer comigo. Aí, bom, passou, né? Isso desde o começo da minha transformação, desde quando eu tive essa ciência de que eu tinha um propósito, né? Que eu tinha esse desejo, essa compaixão, né? Eu sentia essa compaixão, esse desejo de ajudar pessoas. Mas para mim que eu achava assim que eu tinha que sair da cidade, ajudar pessoas em outro lugar onde ninguém me conhece, porque assim, né, seria mais fácil falar de Deus, falar de toda essa transformação que eu estou vivendo. Só que Deus, ele está me mostrando um outro lado da história. E isso tem me alegrado muito, porque onde eu não via nada, eu estou vendo brotar coisas assim maravilhosas. E foi tudo por quê? Porque foi através da decisão que eu tive de escrever o meu livro. Então, tudo começou assim, eu tive que fazer toda aquela transformação dentro de mim, limpar meu coração, limpar minha mente, me entregar totalmente para o Senhor, né? Acionar a minha identidade, saber quem eu sou nele, quem ele é em mim. Então, isso são questões que a gente não pode deixar de falar, né? Porque ainda mais numa live, porque sempre está surgindo pessoas novas, né? Às vezes outras pessoas vão estar vendo, algumas já sabem, pode parecer maçante isso que a gente fala, mas sempre a gente tem que visar o quê? Sempre vai ter alguém novo chegando nas nossas redes sociais, que vão ter a oportunidade de assistir os nossos vídeos, até porque ficam gravadas, né? E isso pode servir futuramente aí para a gente montar um trabalho mais afinco, né? Um livro, né? N coisas. Então, não é maçante a gente falar por essa questão, né? Para que todos entendam que a gente não está aqui para ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? E começou tudo através disso, né? Depois da minha transformação, aí eu decidi escrever o livro. Tá, beleza, vou escrever o livro da minha história. Só que não é só o livro da minha história. Tem milhares de mulheres dentro da mesma história que eu, né? Então, a minha história vai representar outras histórias e vai ajudar outras pessoas a também quererem escrever os seus livros. Tanto é que eu vendi um e-book, né, que é o meu livro em PDF, porque a pessoa que queria, que comprou, é muito amiga minha, você pode até parecer assim, comprou porque é amiga. Mas o que ela fala, eu até poderia pensar isso certamente, né? Só que não, a fala dela fez com que eu visse que não é isso. Ninguém vai comprar meu livro porque quer ser meu amigo, porque é meu amigo, ou porque está com pena de mim. Porque... Não, porque você já, querendo ou não, eu já gerei um valor em cima dele, né? Olha só, porque ela já me conhece há muito tempo, então ela sabe como que foi a minha. Ela não sabe como foi a minha transformação, mas ela vê a minha transformação. Então, a curiosidade de saber como que eu saí disso, e ela comprou para ter base para fazer o dela, porque eu já plantei a sementinha no coração dela. Vamos escrever a sua história. E eu até falo para ela que a história dela dá um conto de fadas, né? Por conta da vida que ela tem. E a hora que saiu o livro dela, que eu já falei para ela que eu quero ajudar, que eu estou lá do lado lá para ajudar ela a colocar esse livro para fora, para ajudar ela nessa construção. Então, assim, então não é porque a pessoa vai ser sua amiga que vai comprar, não tem nada disso, né? Sempre vai ter um valor por trás disso.
Não é preço, é valor, né? A gente gera valor. E daí, depois que eu escrevi esse livro, o que que veio? Né? Fazendo mentoria com o Júnior, eu descobri que eu posso escrever o meu novo passado, que eu posso deixar o velho, porque eu não consigo mudar, e começar um novo. E eu fiquei batendo em cima desse do novo. Tá, novo, novo. Só que eu não tenho ainda toda a formação, toda a sabedoria, eu não tenho ainda todo, né, o entendimento, a profundidade do conhecimento que o Júnior tem. Então, assim, para mim ia ser muito assim, meio que eu ia ficar meio balançada, né, de tratar um assunto que eu não tenho total liberdade para falar, né? Não tenho todo aquele conhecimento, aquele embasamento. Daí pensei, bom, eu posso falar dele, né, de acordo com a minha vida, que não deixa de ser, né? Vamos construir um novo passado numa nova vida, né? Numa nova jornada. Tá. Daí as coisas foram se ajustando, né? Foram se ajustando. Aí eu sei que Deus ele é tão maravilhoso, porque assim, eu ficava, hoje mesmo foi um dia assim que eu fiquei assim, Senhor, eu quero ter clareza do meu propósito. Eu quero ter clareza daquilo que eu vou fazer, porque então eu ainda não tenho. E aí a gente fica assim, que nem Jonas, né? Você meio que você quer fugir, você quer procurar outra coisa, porque você acha que é aquilo que vai dar certo, ou aquilo outro lá, então você fica meio que perdido. Mas eu creio que hoje, a partir de hoje, Deus realmente, ele me deixou claro qual é o meu propósito. Porque o meu propósito vai ativar pessoas e essas pessoas vão ser ativadas, então a propagação dessa ativação vai ser muito maior do que eu usar só o método aí do construindo um novo passado. Não vou deixar ele de lado, porque eu peguei esse novo passado e ele é transformador na vida das pessoas, então eu quero que elas saibam que é possível construir um novo passado. Então eu peguei isso como carro-chefe para minha, né, para essa nova vida minha, né, para esse novo propósito. E junto com isso, essa orientação, né, que eu estou vivendo hoje como professora, poder ajudar outros professores a ter essa visão de que se a gente cuidar das nossas crianças ainda pequenas, lá no início da alfabetização, lá no infantil, porque é na escola que eles passam boa parte do tempo deles, né? E muitas coisas que eles vivenciam em casa, eles levam para a escola. Então, se o professor ele não está bem, já começa por aí. Se ele já não está bem, como que ele vai saber entender o problema do aluno, né? Que a gente sabe que a sociedade hoje ela vive uma conturbação de um monte de informação, as pessoas não sabem lidar com informação, não sabem lidar com as emoções, né? É um desequilíbrio emocional muito grande. Então, se a gente trabalhar isso, o resultado vai ser super eficaz, né? Quanto mais pessoas entrar nessa ambiência, né? Nessa frequência, melhor vai ser o nosso trabalho. E todos vão sair ganhando nisso, né? Porque já pensou quantas crianças não vão ser atingidas? Eu acredito que esse trabalho seja não só o meu desejo hoje, né? O que Deus colocou firme, né, no meu coração, mas muito mais pessoas têm essa visão, né? Querem essa transformação, só não sabe como, né? E hoje eu notei, outra coisa que eu notei, Júnior, que eu achei muito interessante, é assim, que as pessoas elas têm vontade de ouvir coisas diferentes, mas elas não sabem não onde buscar. Eles não sabem com quem que eu vou conversar. E eu vi hoje a alegria dessa mãe conversando comigo, aquele desejo, parece que ela queria me pegar naquele momento e levar para casa dela para consertar a vida dela. Sabe? Daí você tem que ter todo um jeito ali para você conversar, porque chegou a salvadora da pátria. Peraí, também não é assim, né? Mas foi muito bacana essa experiência. Nossa, eu fiquei assim, gente, Deus me dava tanta coisa para conversar com aquelas mães, que nem a outra que estava junto com ela, nem era mãe de aluna ali. Mas ela se inteirou tanto, eu vi que aquele coração bom daquela moça também, que ela vai poder ajudar. Falei assim, olha só. E daí, sabe, sua mente já vai assim, você já vai ligando as coisas. Fala, ó, essa vai fazer isso, essa vai... Sabe, quando você já vai planejando as coisas, assim, já vai ligando as coisas na sua cabeça. Então, é muito gostoso, gente, quando a gente entende o propósito, né?
E quando você está na frequência certa. Então, é muito gostoso. Eu estou, assim, transbordando mesmo de alegria, de contentamento, né, por esse movimento que Deus está fazendo. Isso é muito bom. Eu quero pedir para vocês tacar no coraçãozinho aí para divulgar essa live para mais pessoas. O que eu achei importante aqui foi algumas características que a Ivanilda colocou aqui para gente nessa abordagem da tarde. Até o semblante dela está radiante, né? Está Nossa, diferente. mas... Ela está leve agora. Está leve. Está leve. E o que que Então, eu o que faço? acontece? A Como? frequência na quarta-feira, depois vinha cair, né? Não, ó, você vê, Deus já destravou essa parte também. Glória a Deus. O que acontece? Algo básico, por exemplo. É o que eu sempre falo para todo mundo. Existe um princípio que é o princípio de movimento. O princípio do movimento vai fazer na trajetória você ter clareza. Você lembra? Eu sempre gosto de usar a chamada de Abraão quando o Senhor Deus chamou Abraão. E ele convoca Abraão para ir para uma terra onde ele vai mostrar. Ali tem um princípio muito forte. Porque sempre quando uma mensagem arde no nosso coração, a gente tem que se mover. Então, a gente tem alguns problemas que dá para identificar vários todos. Primeiro, quando a gente pensa em algo, a gente vê logo como. Como é que eu vou fazer isso? Aí quando a gente ativa o como, a gente para, porque a gente vai ver dificuldade, vai ver problema, vai ativar um monte de crenças, não sou capaz, não vai dar, não tenho recurso, não é o momento, vou deixar para amanhã. Aí a pessoa começa a ativar um monte de crença antiga. Segundo, parte daquilo que a gente fez ou deixou de fazer, querendo ou não, já é um bloqueio. É um bloqueio. Então, às vezes, a pessoa sempre quer se remover. Existe o tempo que vai ver a remoção de espaço geográfico. Isso é parte. Todo mundo que prosperou muito na história, na Bíblia, na história, qualquer parte ele se moveu de espaço geográfico. Mas existe um momento de você se mover de espaço geográfico. Existe uma época, um tempo. Então, hoje, eu vejo na prática que a Ivanilda está construindo um novo passado. Literal. Incrível, um novo passado incrível. Porque o novo passado que foi escrito hoje é um novo passado de propósito. Então, é um novo passado com propósito. Então, existe um propósito específico, não necessariamente hoje mais especificamente de ensinar um novo passado, mas o novo passado que ela está escrevendo está sendo incrível. Está sendo incrível porque as pessoas estão sendo ativadas. E aí, eu já tinha conversado com ela durante a semana numa mentoria, eu já tinha abordado isso com ela sobre acerca de você visualizar. Você visualiza, e aí quando você se coloca à disposição para compartilhar uma mensagem, o que acontece? No decorrer do caminho, as coisas elas vão se ajustando, aquilo que está no teu coração explode, você tenta algo, você experimenta algo, você fica prestando atenção no que as pessoas falam, e aí vai chegar um momento que faz assim na sua cabeça, puf! Aí naquele momento que faz assim, você consegue ter uma visão do todo. Aí quando você consegue conectar na visão do todo, aí ninguém segura mais. Por quê? Porque você já está conectado com a frequência bem-vinda, arqueira. Você já é uma ativadora de movimento. Nossa, eu A estou muito... visão, da, a Ai, visão totalmente diferente. eu estou muito contente. Eu consegui chegar na... Eu consegui detectar o bloqueio de uma aluna minha através da conversa que eu estava tendo ali com a avó e com a tia. Depois eu consegui chegar numa questão de perdão dessa uma que estava indo como convidada lá, que nem ela não era mãe de aluna ali meu, né? Era de outra escola, mas estava ali junto. Então, assim, eu fiquei assim, gente, eu falei, como Deus é maravilhoso, assim, né? E essa oportunidade foi assim, por isso que eu falo, né? Assim, as oportunidades são únicas. Então, a gente tem que aproveitar, né? E essa coisa da gente se ligar na fonte, gente, é fundamental. Você liga na fonte, Deus vai encaminhando as coisas mesmo. O que você liga com ele lá, ele vai ligando. É uma frequência que você vai vivendo aqui na Terra, que, sim, que é tremendo. É muito bonito de se ver e de sentir. E você vê Deus assim agindo mesmo na sua vida, na vida das pessoas, né? Que eu vi assim que a sede daquela pessoa, né? Daquela mulher de querer ajuda, de querer melhorar. E, né, como ela era uma pessoa muito agitada, eu falei assim, calma, calma, abaixa a frequência. E ela falou assim, seja sincera. Eu falei, então eu me senti à vontade para conversar com ela.
mas eu vi que não é da pessoa só, é um trabalhar de Deus mesmo, né? Porque muitas vezes você fala assim, eu não vou falar com fulano porque não sei, de repente eu vou lá falar, a pessoa não vai aceitar. Mas não acontece naturalmente. Então eu ficava preocupada com essa questão, né? Como que eu vou sair falando para as pessoas, né? Mas aí eu lembrei, falei assim, não, mas eu mentalizei que as pessoas chegariam até mim. Então hoje foi o dia que Deus me provou isso, que as pessoas vão chegar até mim, então vai ser surreal as experiências. E aí parte, se vocês prestarem atenção, vocês estão ouvindo a gente agora e depois, vocês que vão ouvir depois, sempre parte em cima de uma decisão. Você precisa tomar uma decisão para se colocar à disposição. E aí a tua mensagem ela começa a comunicar. A gente sempre parte daquele princípio: o que eu vou dizer, o que eu vou falar, e se me perguntarem, eu não vou saber responder. Mas isso não acontece. Quando você se coloca à disposição, as coisas vão acontecendo. E aí tem um princípio que eu uso, que eu sempre ensinava para todo mundo que eu já instruí, orientei, treinei, eu mentorei, era o seguinte: existe um princípio que eu tenho, o princípio da ação. Que princípio é esse, Júnior? É o seguinte: você está querendo que alguém vá lhe dar um abraço? Se levante você e dê esse abraço. Você está se sentindo só esperando uma ligação? Pega você o telefone e liga. Então, tudo aquilo que você sente ou está fazendo falta, tome você a iniciativa de fazer, de executar, de realizar. Você vai ver que isso é transformador. E aí, quando você faz isso, aí você ativa um princípio que eu chamo de princípio da compaixão. Porque a gente aprende muito na esfera social que a gente precisa ter empatia. Mas existe uma diferença entre empatia e compaixão. Empatia é um princípio do reino terreno e compaixão é um princípio do reino eterno. Qual a diferença de um para o outro? Que a empatia é você se colocar no lugar do outro. A compaixão é um pouco mais diferente. É você se colocar no lugar do outro, você sentir o que o outro sente e você tirar a pessoa daquela situação. E aí, uma vez que você se move pela compaixão, você fica com uma inquietação no teu coração assim. Você tem clareza que as pessoas estão precisando de ajuda, e aí você começa a viver, pensar e a refletir de como você pode ajudar as pessoas. Como você pode usar o recurso que você tem para ajudar as pessoas. Como você pode usar a sua habilidade, a sua capacidade, tudo aquilo que você aprendeu, experimentou. Eu sempre era movido assim, eu ainda sou até hoje. Seja bem-vindo, meu nobre. Olha aí, o Rodrigo Neves apareceu aí, meu jovem. Seja bem-vindo. Para Uma mim, honra ver você por aí. E aí, o que acontece? É algo que sempre moveu em mim. Alguém me perguntava algo, eu ia atrás de resposta para tentar responder aquelas pessoas. Eu ficava parado e disse: como é que eu posso ajudar as pessoas com esse problema e com aquele? Eu digo: não, vou comprar um livro para ler, vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou aprender um pouco mais, vou ouvir, vou sentar e aprender com os sábios, vou conversar com as pessoas de idade. Então era uma coisa que era uma ação incessante, mas que no momento oportuno, quando eu parava e alguém recebia aquela comunicação de ajuda, o meu coração se alegrava vendo a pessoa transformada, a pessoa restaurada, a pessoa feliz, a pessoa alegre. E aí, quando você vai conectando e você vai se movendo, aí as coisas vão se tornando claras. E aí você vai ajudando, por exemplo, eu me desgastei a vida todinha e não foi errado, porque eu fiz e fiz com muita alegria no meu coração, mas eu desgastei parte da minha vida todinha querendo resolver o problema de muito para tudo quanto é lado. Até que eu percebi em fazer que eu cansaria mais pessoas ativando as pessoas dentro do propósito delas do que eu querer resolver. Porque é, eu falei, tem um princípio básico, né? Que esse princípio básico é o quê? Eu sempre uso isso aqui. A gente tem capacidade de aprender qualquer coisa. Então, se eu vejo um problema relacionado às crianças, eu sei que eu posso parar, estudar e ajudar. Se eu ver um problema relacionado com mulheres que estão sofrendo processo de relacionamento abusivo, eu posso estudar e ir lá e ajudar. Eu sempre fiz isso. Aí você consegue ter uma visão geral. Mas é mais fácil você ativar as pessoas que já têm a vida dela toda naquilo, porque você ganha tempo, você expande. Então aqui fica já uma mensagem para nós, eu vou passar aqui para a Evanilda comentar de novo. Tome essa posição e se mova. Pode tomar essa decisão e se mova. toma essa decisão e se mova.
A decisão, ela é a base, né? Você decide e vai. Não pode ter medo, não, de voltar, porque, né, medo de dar errado, isso e aquilo, não, porque com o tempo você vai encontrando, né, o caminho que você tem que percorrer. E, nossa, eu sim, eu estou maravilhada. E assim eu já fico pensando, né? Eu já fico imaginando quantas pessoas vão ser ativadas, né? Porque você, além de você estar ajudando a pessoa a sair daquela situação, né, de vitimismo, de procrastinação, essa pessoa vai estar acionando outras pessoas, porque da mesma forma que eu vivi isso, né, essa transformação, e hoje eu tenho essa alegria de poder ajudar as pessoas, essas pessoas também vão querer ajudar outras, porque é uma coisa natural, né? Acontece naturalmente. Então, tudo que você se consegue ali apreciar, né, essa transformação vinda de Deus, porque tudo é um fundamento, né? Tudo é embasado em Deus. E assim, então não tem como, você vai acabar ativando a pessoa, não tem como a pessoa não ser ativada. Porque até teve uma parte assim, que eu peguei e falei assim, na parte de vigiar, né? Que na Bíblia tá vigiai e orai. E orai, e orai. Daí eu falei para ela, o que você faz primeiro? Ela ficou quieta assim. Foi assim, porque Deus deixou escrito que é para a gente vigiar e depois orar. Vigiar como? O que você anda vendo, o que você anda ouvindo, né? O que você anda pensando, como que está seu coração, o que você tem feito para outras pessoas, sabe? Então eu peguei, né? Daí a pessoa fica até assim, né? Putz, não tem como a pessoa falar assim, não, o que ela está falando é balela, não vai dar nada. Não tem como a pessoa, ela realmente ela paralisa ali e ela começa a refletir. E eu tenho visto esse resultado em todas as pessoas que eu converso. E a grande preocupação da gente em não falar é de não passar essa credibilidade, né? Assim, nossa, mas eu vou falar, às vezes a pessoa não vai nem acreditar em mim. A minha preocupação era grande nessa parte. Mas hoje não, hoje eu tenho outra. Hoje Deus me virou mais uma chave, destravou a minha mente, né? Deus iluminou e mostrou para mim que eu estou no caminho certo e que ele agindo junto comigo, eu com ele, não tem como dar errado. A mensagem vai ser propagada para toda a criatura, né? Todo o povo de Deus vai ouvir. Então, e as pessoas começam a pensar naquilo que a gente fala, né? Aí teve um outro momento, eu conversando com a diretora da escola também, e ela ficou ali, nossa, é verdade mesmo, né? É verdade mesmo, sabe? Assim, então, são coisas que a pessoa já sabe, né? Que nem o Júnior mesmo fala, né, Júnior? As pessoas têm, elas sabem, elas só não têm conhecimento, né? Elas sabem como fazer, como resolver, só não tem conhecimento. Daí é onde a coisa não flui, né? Porque a partir do momento que você tem conhecimento, você entende a profundidade, da onde vem, né? Aí você vem entrar naquela, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Para que eu vim aqui, fazer o quê? Então, daí as pessoas ficam assim, tem umas que revidam um pouco, troca de assunto, mas a semente está lançada, a pessoa vai começar a refletir, né? Porque a gente vem de uma vivência onde tudo parece tão prático, né? Não, resolve assim que dá certo, resolve tudo na base da receita. Só que não existe uma receita para a gente solucionar problemas, né? E nessas receitas você acaba que, ao invés de resolver o problema, você arruma outro em cima daquele, né? É o tal do veste um santo e desveste o outro, né? Um ditado popular que a gente ouve muito e não deixa de ser, né? Então não adianta. É como a depressão. Hoje falei bastante sobre isso também, né? A depressão infantil, os adolescentes, né? Que sofrem muito com isso. Então, hoje foi dia de conexão com pessoas mesmo, então, assim, eu pude abordar vários assuntos. A psicologia em si, ela trata a doença, ela não trata o ser humano. Porque ela trata aquele momento, aquele quadro de depressão, a pessoa é medicada, ela melhora, daqui a pouco ela fica nesse vai e volta, né? Ela melhora por um tempo, vive bem, feliz, acontece qualquer coisa, pronto, ela regride tudo e volta até às vezes pior do que ela estava. Ela volta mais para trás ainda daquele quadro de depressão. Então, não cura. E quando a gente aciona realmente a nossa identidade, quando a gente entende
que Deus nos ama acima de tudo, né? Que Deus ele nos vê como filho amado, que a gente tem o aval dele para fazer tudo que a gente quiser, né? Que a gente tem o conhecimento. Outra coisa também que Deus hoje fez com que eu, né? Que me trouxe claro é a questão da existência dele. Quando Deus deixou essa, olha, estou até arrepiando eu, gente do céu. Quando Deus deixou a árvore, né? Da ciência do bem e do mal, porque já era projeto, já era do plano dele. Porque senão, como que explicaria a existência de Deus e para que ele ia criar tantas pessoas, os animais, a terra? Não tinha porquê. Então, ele tinha que deixar a ciência do bem e do mal, que é a árvore, né, que ele deixou, e deu para o homem o livre-arbítrio, para ele conhecer os dois lados das coisas. Ele tinha que conhecer o lado do bom e do ruim, do lado mal e o bom, para ele entender o porquê que Deus existe. Porque é ele que é a fonte de todas as coisas, né? E isso, para mim, a hora que eu pensei assim e falei com a pessoa que eu estava conversando ali, foi uma virada de chave. Daí eu entendi, né? A gente também aprende no processo, você vai aprendendo no processo e vai ensinando. Então, você vai transbordando e você já vai repondo. É assim, você nunca fica sem nada, você nunca fica vazio. Porque da mesma forma que você transborda ali, Deus já vem com outras informações, faz um download ali, e na conversa mesmo você já amplia aquele conhecimento, né? Aquele assunto abordado, e todo mundo sai feliz. Eu vi que as mulheres ali, daqui a pouco, elas iam ficar comigo ali, para tarde comigo, né? De tão gostoso que realmente estava. E eu não me importei com o horário também, fiquei ali para elas, eu estava servindo elas ali. E eu me senti muito útil, né? Eu me senti assim, Senhor, obrigada, né? Eu sou tua filha amada, o Senhor está cuidando de mim aqui, e eu estou podendo cuidar dessas pessoas, né? De uma certa forma. Então, foi um prazer enorme, assim. O que era para acabar 11 horas, acabou meio-dia e assim foi. E por onde eu passei hoje, Deus fez, né? Permitiu Deus deixar uma semente plantada. Teve conversa que eu não consegui terminar, mas Deus sabe todas as coisas, né? A semente está sendo lançada e eu estou sendo a semeadora. Estou semeando, gente. Glória a Deus. Logo a gente colhe frutos, né, de tudo isso e para honra e glória do Senhor, né? A gente vê o resultado depois. Muito Eu gostoso. fico vendo que a alegria de compartilhar a semente é totalmente diferente, é incrível. Eu recordo daquele texto quando Jesus disse: a maior alegria é dar do que receber. É, Eu não esqueço, não esqueço de uma história que eu ouvi de um amigo que já descansa no Senhor, que ele falava sobre isso, que ele contou a história de uma criança, duas crianças que pediram uma caixa de leite, estavam com fome, de um senhor de idade. Era um irmão maior, parece que tinha 8 anos, e o menor tinha 4. E aí o maior pediu, e aí o rapaz comprou o leite e deu para o maior. E aí o maior disse para o menor: olha, você vai tomar o leite todinho porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aí o menor disse: não, só vou tomar se tu tomar. Aí o maior disse: tá bom. Então ele botava a caixa de leite na boca, fingia que tomava e dava para o menor. E aí o menor também tomava, depois o menor dava para ele, fingia que tomava e dava para o menor. Só que o senhor que deu leite observou que o irmão mais velho estava mais feliz do que o pequeno que estava tomando leite. E depois foi perguntar para ele por que ele estava fazendo aquilo aí. A criança disse: olha, porque a maior alegria é dar do que receber. Meu coração se alegra vendo meu irmão cheio, alimentado, e eu não sei como vai ser o dia de amanhã. Então, dá para ele aguentar por bastante tempo, assim como eu vou conseguir também aguentar. Então, existe uma alegria transbordante no nosso coração quando a gente compartilha a mensagem que ela está no nosso coração, onde a gente observa as pessoas serem transformadas, onde nós observamos aquele ambiente onde as pessoas reúnem. A gente entra na esfera do Kairos, quando você está compartilhando esse outro código, quando você está falando quando você está vendo o propósito de vida, você é, começa a falar, você entra no Kairos de Deus. Você olha, passou 4, 5, 6 horas, caraca, você nem percebe. Kairos, então, E aí você nem percebe quando você começa a comunicar a mensagem, porque o tempo vai embora, o tempo passa. Ó, a Vanilda aqui falou só uma introdução, já passamos
40 minutos, tá quase 1 hora de live já. Gente, é Então, muito. assim, porque a Caramba, gente, a gente vive essa experiência de forma extraordinária, vive essa experiência de forma sobrenatural. A gente ainda tem um tempinho aqui antes de acabar, que daqui a pouco tem outro compromisso, mas eu ainda quero extrair mais um pouco de ti aí para te compartilhar como é que foi essa experiência de escrever. Assim, tem um tempinho aqui, dá para te falar um pouco como é que foi essa experiência, tua decisão quando tu decidiu escrever o livro. O que tu sentiu quando tu comunicou a mensagem e como foi para ti também essa experiência de ter clareza do propósito? Quando tu abriu tua boca e tu começou vendo as pessoas se chegando, e aí vão chegando, vão chegando, aí daqui a pouco eles vão começar a falar de ti verbalmente, aí demora muito, você tá que nem eu aí, meu Deus. conversando com 3 pessoas ao mesmo tempo. Nossa, isso é forte, hein? É muito. Tem que ser muito, ter muito conhecimento, né, para você conseguir conversar com 3 pessoas ao mesmo tempo. Essa questão, né, essa vontade de escrever o livro e tal, de colocar a minha mensagem para fora, a princípio era só a nível de biografia mesmo, né? Uma coisa, vamos dizer assim, é, de acadêmico, né? Vamos dizer, acho que é mais ou menos isso, né? Só a nível disso mesmo, deixar minha biografia escrita seria só uma coisa assim, né? Mais uma história em livros, né? Mas hoje eu vejo que a minha história ela vai impactar vidas. Então tem um propósito na minha história. Ela não podia ser escrita antes. Tem tudo isso, porque eu já queria escrever a minha história já acho que uns 3, 4 anos atrás. Que despertou mesmo, assim, que eu comecei a escrever. Até eu tenho alguns rascunhos no drive do celular. Mas eu vi que aquilo não era daquele jeito que era para ser. Daí tá, parei, ficou um tempo, mas aquilo lá sempre voltava na minha mente, né? Falei assim, não, tem que escrever meu livro, tem que escrever meu livro, eu mesmo me cobrando, né? Eu ainda vou ter que escrever meu livro. Então, volta e meia vinha isso. Quando eu assisti uma live da Elis com o Eli Edson, que eles falaram que Deus tinha colocado um desejo no coração dela, de lançar 10 mil milhões, 10 mil livros, aí eu falei assim, meu Deus, vou entrar nesse movimento, né? E ali o meu coração ardeu. Falei assim, é agora que eu vou escrever. E nisso eu já tinha, né? Já estava seguindo o Pablo, já tinha lido alguns livros, que eu já estava no meu processo de transformação. Aí foi a hora que eu entendi como que eu ia escrever o meu livro, qual era a linguagem que eu ia usar, né? Porque tem toda uma essência, né, Júnior, quando você escreve um livro, né? Não é um livro de histórias, né? Que nem você pega lá a história do Brasil, parará, aconteceu isso, tal ano, isso, você só, né? E eu vi que não, que o meu livro não ia ser assim, né? Tanto é que eu nem consegui escrever antes mesmo. Aí despertou em mim esse desejo de escrever e a importância de colocar a minha história para fora. E tudo depois disso as coisas vieram se encaixando. Aí foi surgindo um movimento aqui, um movimento ali. Aí eu cheguei a sair, né, parar de seguir ela e tal. Sim, falei assim, não, vou para a área do marketing digital. Daí foi onde eu conheci a Ana e eu fui para esse lado. Falei assim, mas eu não estava feliz, porque eu não queria dinheiro, só o dinheiro, por ter dinheiro, né? Eu falei assim, e outra que eu encontrei dificuldade também para mim, mas já era tudo, fazia parte, né? A dificuldade que eu estava encontrando já fazia parte, porque não era para ser desse jeito. Então, é Jonas, né, na vida da gente. História de Jonas na minha vida aí, porque eu procurei ir para um lado, daí não é para esse lado. Então, através desse, né, precisei ir para esse lado para eu chegar onde eu estou hoje. Mas a gente voltou, eu falei assim, não, vou voltar do zero, não vou mexer com marketing agora, vou focar a minha vida em Deus, vou buscar primeiro o reino de Deus, entender, né? Até o reino de Deus a gente acha que é só o céu, né? Entender de Deus, o reino de Deus para mim era o céu, o trono lá, eu vou entender o que ele, né? Entender Deus como ele é, Jesus e tal. Para mim era só isso, né? Mas eu vi que é muito maior do que isso, né? O reino é muito maior que isso. E quando eu descobri que eu sou imortal,
que a minha vida eterna eu posso viver ela aqui, em vida, né, terrena, Começou. compartilhar isso com as pessoas, eu me senti imortal. Até tinha uma cena de um filme que eu tinha assistido recentemente e eu associei a minha pessoa com isso. E aqueles raios de Deus assim vindo e me transpassando e eu não morria, né? Eu não morro. E não morro mesmo, né? E então isso foi assim, foi fazendo parte da minha transformação. Tanto que aí quando surgiu o curso do Pablo e tal, né? Porque ele é um ativador de elite, né? Que ele ativa mesmo, ele não só ativa, ele atira, né? E pega-se gente assim. Como eu estava nesse processo e nessa vontade de melhorar a minha vida, de viver o novo, então tudo foi acontecendo, né? Eu fui encontrando as meninas, encontrei o Júnior, e hoje a gente tem essa conexão muito boa, muito gostosa, né? Um prazer que a gente tem de estar junto sempre, conversando e trocando informações, que a gente troca, né? Porque um solta o código aqui, outro solta ali, e a gente vai encaixando as coisas, né? Então, aí aconteceu o livro, né, dentro do movimento dos 300, falei, agora eu vou terminar de escrever. Quando surgiu lá na live, da primeira live que me ativou, eu já escrevi, comecei a escrever algumas coisas. Então, eu tinha entre 12 e 15 páginas no meu livro. Daí, quando surgiu essa oportunidade de colocar ele na seleção dos 300, falei assim, vou pôr, tem poucas páginas, mas dá, né? Aí ele passou pela primeira fase, passou pela segunda, falei, agora tem que terminar de escrever. Aí foram 3 dias e 2 noites escrevendo o livro. Então, foi muito assim, foi surreal, né, essa experiência de saber que eu conseguiria, né? Porque então muita coisa entra, né? Porque eu não vou conseguir escrever, o que eu vou fazer? O que me ajudou também foi a mentoria que eu tive com a Jéssica, né? Hoje eu entendo que foi uma mentoria, né? Mas quando eu fiz com ela, para mim era só assim uma ajuda que ela me deu ali, uma orientação, então não levei para o lado da mentoria, mas ela é uma grande mentora também. Embora ela fale que todo o mérito é meu, mas ali pelo fato dela ter ela ali, a gente já sente um apoio, assim como eu sinto com o Júnior aqui, que acontece qualquer coisa, eu já compartilho com ele para ele me ajudar aí, ou para ver se eu estou no caminho certo, então é um direcionamento que a gente tem. E a gente precisa disso mesmo, né? A gente não caminha sozinho. E Deus vai ativando, vai colocando coisas e a gente vai regularizando, né? Vai colocando as coisas no trilho. E o mentor é fundamental nesse nosso propósito, né? Porque o mentor ele tem uma visão lá longe, então ele vai te direcionando naquilo que você precisa melhorar. E ainda mais um mentor ou amigo que a gente tem, que a gente dá abertura e a pessoa é sincera com a gente e o nosso coração é aberto, né? Então a gente recebe de bom, tudo de bom, né? Tudo que vem, a gente sabe que é. Espanta todos os árabes. É, Santos Árabes. Ai, gente, é muito bom, muito gostoso. Eu não tô vendo se tá entrando gente na live. Para mim, parou aqui na lista, com o bebê chorando, com 3 aqui. Mas se tiver entrando mais alguém, todos sejam bem-vindos aí. Uma boa tarde. E bora lá, né? Vamos fazer a Nós mentoria. estamos aqui nessa fase, nós estamos encerrando, que eu vou ter um compromisso já, estou na Já tá. correria, mas era importante a gente ter esse momento aqui. Quero agradecer a Ivanilda Santos. E você também que está aí ouvindo, você pode escrever uma nova história, um novo passado, publicar um livro, Sim. ativar pessoas, aí através da vida dela, se coloque também à disposição. Tire os tesouros que está dentro de vocês. Dia 25, dia 22 ela está lançando o livro lá no Resort. Vai. Fico feliz, eu tava brincando com as mentoradas que já passaram já o mentor, é isso que me alegra. Tem que fazer obras maiores, já publicaram o livro, já escreveram o livro, já estão indo para São Paulo na minha frente. E Né? aí isso que alegra o nosso coração. Essa é a alegria do nosso coração, ver as pessoas crescendo, transbordando e colocando a mensagem delas para fora. A Valéria e a Lisa aí estão felizes com tudo que está acontecendo com essa live também. Aí elas também já estão sendo ativadas. Aí a Valéria ela vai publicar o livro dela também, sem história para contar.
sem história para contar. É forte, hein? Contar? Nossa, Dia legal, vinte hein? e cinco você vai ver, dia 25 você vai ver o tema dela aí na imersão. A Alice também já começou a escrever aí o Acorda Rainha. É um movimento muito forte. E aí quero convidar vocês também que dia 25 ela vai lançar o livro dela na versão digital, eletrônico, aqui na imersão. Propósito de Vida, na terceira imersão, Segredo do Seu Nascimento. Eu quero agradecer, deixar as considerações da Ivanilda. Também quero falar para vocês que eu tive essa ideia de montar a mentoria. Agora ela já está gravada, então vai ser a partir daquilo. Já está gravado. Peguei também outras coisas que fazem parte do projeto, que eu já gravei também, tudo ao vivo. Então eu estou com vaga aberta, então você me chama no direct e cai para dentro. Você está perdendo tempo. Você Perdendo. está perdendo tempo e tendo prejuízo. Conecta aí que você vai transbordar, vai crescer, eu posso falar, vocês vão ter bastante resultado. Não espera 2022 para começar, não. Comece agora. Tenho Começar. certeza que você vai ter muitos resultados. Quero passar para a Ivanilda Santos aí dar suas considerações finais. Ainda dá tempo de você construir seu novo passado a partir de hoje, né? Essa nova história e contar essa história e deixar essa história registrada. Cai para dentro da mentoria e é surreal, é muito aprendizado. Deus dá uma clareza daquilo que você já sabe, mas você vai ter conhecimento de causa daí, né? Você vai entender muita coisa que você já julga saber, né? Então, só vai aprimorar o que você já sabe. Ninguém vai ensinar nada que ninguém não saiba, que já não esteja no seu coração. Até eu comentei lá no direct dele, né? Você só vai explodir essa mensagem para fora, colocar para fora aquilo que já arde no teu coração, mas que você ainda não sabe como fazer. Então, a mentoria vai te ajudar muito nisso. Entra aí com a gente que dá tudo certo. E não esqueça que tem que escrever o livro, hein, gente? Cobrar as meninas aí, ó. Põe data para fazer o livro aí. Eu não tinha data, eu não tinha colocado data. Foi muito interessante. Falei, meu Deus, eu estou vendo pessoas colocando data para isso, data para aquilo. Falei, meu Deus, como que eu vou pôr data? Inclusive, eu cheguei a pôr data, mas não me lembro agora. Falei, como que eu vou pôr data? Como é que eu vou publicar esse livro sozinha? Como que eu vou... Quem que eu vou buscar? Mas, olha, você vê, Deus prepara todas as coisas. Então, não adianta, não precisa você se preocupar com nada. Só viva hoje, só faça hoje. Quer escrever hoje? Começa hoje, né? Precisa de uma orientação? Faz uma mentoria aí que vai dar tudo certo e a gente vai alinhar todas as coisas. Estamos aqui um para ajudar o outro e a obra é completa. A obra de Deus é completa na nossa vida. Ele não faz nada pela metade. Se você já chegou até aqui, você pode ir muito mais longe. Gratidão. Então, nós estamos aqui encerrando. Seja bem-vindo, meu irmão Luciano Pimentel. Então, nós ouvimos a história, nós abordamos o quanto é importante você tomar uma posição e viver o seu propósito. Agora, o livro da Ivanilda Santos vai poder transformar muitas pessoas. Dia 22 ela vai estar belíssima lá no resort, lá apresentando o livro, já está organizando a sessão de autógrafos já. E aí eu fico muito feliz com cada história que é contada e a sua história também. Você já contou sua história na imersão Propósito de Vida. E em Sim. breve eu vou estar aqui com você também falando do livro de você que está aqui na live, falando do livro que você está escrevendo, desses tesouros que existem no seu coração. Eu quero encerrar dizendo aquela notória frase: você não chegou aqui por acaso, tem um propósito. Até a próxima, até breve, né? Breve, até o agora, Até sempre breve. no agora, esteja conosco sempre no agora. Até o agora. Eu Até mudei agora a minha frase, não é até breve, não. Até o agora. É sempre no agora. um Vou beijo. criar uma nova linguagem, uma nova linguagem do reino. Gratidão, Ivanilda Santos, gratidão, Alice, que ficou conosco a live toda, gratidão, Valéria, e a Obrigada. todos que passaram por aí. Amanhã nós estamos por aqui de novo, fazendo muita live e compartilhando muitos códigos mais tarde também. Se correr tudo bem, provavelmente hoje eu vou fazer a live bem tarde, talvez às 10 horas, mas eu vou fazer. Tá bom? Tchau, tchau. Gratidão.